Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje a gente está aqui para conversar um pouco, né, sobre a questão da ansiedade. Tema muito comum hoje, a gente escuta muitas pessoas falando: estou em crise de ansiedade, tive uma crise de ansiedade. Mas o que é ansiedade, né? E por que chega a esse momento de crises, né? A ansiedade é um sentimento que todo mundo carrega, faz parte do processo natural de cada um, faz parte dessa realidade nossa, faz parte de um processo nosso de sobrevivência, de um mecanismo que nosso organismo, nosso cérebro cria e tem para encarar essa sociedade, encarar os obstáculos e nos proteger, nos preservar. Então, é um mecanismo de sobrevivência, faz parte dessa equipe, vamos dizer assim. Aquela sequência do filme ou o desenho, né, que é um desenho animado, Divertidamente, traz muito essa ideia. Aí na sequência desse desenho, a gente viu muito falar, que ganhou muito destaque, a questão da ansiedade, que é muito comum. Lógico, o desenho animado está focado na adolescência, nas experiências de um adolescente, né? Essa mudança de infância para adolescência, enfim, mas que fica muito forte e traz esse olhar para a gente tentar entender um pouco o que é a ansiedade e, lógico, como está associada a todos aos outros sentimentos e emoções, certo? Então, a ansiedade, como eu disse, faz parte desse processo de sobrevivência. É um processo natural, faz parte dessa funcionalidade. É um alerta. Eu estou numa situação que pode ser um risco, então começa aquele sentimento, aquela sensação, né? Seu coração fica um pouco mais disparado, sua mão um pouco mais suada, né? Que é aquela questão da sudorese. Isso é um processo natural. Ah, eu vou viajar, eu fico ansiosa para a viagem dar certo, né? Estou ansiosa porque eu quero que chegue logo o dia. Isso é natural. E o que é a ansiedade patológica, né? O que é essa ansiedade que prejudica a nossa vivência em sociedade, a nossa dinâmica no trabalho, a nossa dinâmica às vezes em família, né? Essa ansiedade patológica, ela traz, né, um desequilíbrio, ela traz um excesso desse sentimento. Por que esse excesso, né? Por que essas situações? Aí, lógico, a gente precisa entender nossa história de vida, o que é que a gente traz por trás disso, nossa personalidade, né? Entender que às vezes as ações do dia a dia, o que a sociedade oferece, as cobranças sociais estimulam a esse excesso de ansiedade. E quais são os sintomas? Irritabilidade, inquietação, fadiga excessiva, dificuldade de concentração, são algumas consequências. Taquicardia, né? Falta de ar, insônia, né? Então a gente precisa entender que a ansiedade faz parte, mas esse excesso, né? Essa frequência, essa intensidade que isso acontece é prejudicial. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E como é que a gente combate a ansiedade? Existem várias técnicas, existem vários, às vezes, medicações, né? Ajuda profissional orienta você a encarar essa ansiedade. Então a gente precisa entender que a ansiedade faz parte do nosso processo natural, mas a gente precisa ter o controle sobre ela, certo? E ela está associada a todas as emoções. Então a gente precisa entender essa funcionalidade psicofisiológica nossa, que é a questão psicológica afetando o nosso organismo. Então, a ansiedade faz parte, mas a gente precisa combater o excesso dela, certo? Para que não seja prejudicial. E como é que eu posso combater isso? Como eu disse, técnicas que a sociedade oferece, atividade física é importantíssima, né? Se for algo realmente fora do controle, que você não está conseguindo, ajuda profissional, ajuda medicamentosa, tudo é importante para auxiliar esse sentimento que pode afetar o desenrolar do seu dia a dia. Pode afetar seu trabalho e a relação com a família, certo? E vamos pensar com cuidado, com carinho sobre nós mesmos e sobre todos os elementos que nós fazemos parte, né? Todas as situações que podemos fazer parte. Então, ter esse olhar psicológico sobre nós mesmos é fundamental, tá certo? Até a próxima!